Fala galera, Leanderson Lima na área e hoje é um dia de muita felicidade para o futebol amazonense. Gente, que dia bacana, que dia gostoso para a gente comemorar, porque aconteceu novamente, né? Depois do acesso de 2019, aquela festa toda com o Manaus FC, o futebol amazonense volta a ter mais um acesso. E ano que vem nós vamos ter duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente vai falar sobre isso aqui, versão sem corte. Deixa eu até olhar aqui se o microfone está direitinho. Tá direitinho! Vamos lá, vamos falar. Espero que você que foi ao estádio tenha se divertido bastante, porque foi realmente um jogão. E quem assistiu de casa também, com certeza, acredito que gostou bastante. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre esse acesso, cara, porque... olha, tem muita coisa bacana mesmo pra gente falar. E vamos começar aqui pelo primeiro, cara. Poderia ter sido mais fácil, né? Mas não foi. Rapaz, pra quem assistiu o jogo, pra quem estava no estádio Carlos Zammit, eu acho que ficou muito nítido ali que o Amazonas FC poderia ter feito pelo menos uns 5 gols. Olha lá se não tivesse feito 6, então teve algumas... aproveitou muito bem, começou muito bem a partida, né? Começou logo de cara fazendo gol. Conseguiu abrir o placar, deixar 3-0 ali quando foi para o intervalo. No segundo tempo, era nítido que o adversário ia tentar, ia pro tudo ou nada, ia tentar crescer. Acabou ali fazendo 2 gols, né? Os gols do Amazonas foram feitos pelo Yuri Ferraz, pelo Miliano e pelo Juan. E o Luan, né, acabou fazendo 2 vezes aí para a Portuguesa. E por que a gente poderia esperar realmente essa reação da Portuguesa? Porque, pessoal, a gente não está jogando contra ninguém, entendeu? Portuguesa é uma equipe de respeito, é uma equipe que sempre dá muito trabalho no Campeonato Carioca, ali sempre enche muito o saco dos grandes do Rio. Então, era de se esperar realmente que eles fossem para cima, que eles tentassem ali alguma coisa. E, no fim das contas, esses 2 gols que acabaram saindo, pelo menos na minha opinião, valorizaram ainda mais o acesso do Amazonas FC. Deu ali contornos dramáticos, é verdade. Isso porque, como eu falei anteriormente, o Amazonas não matou o jogo logo de cara. Então, acabou levando ali 1 gol, 2 gols e ficou ali naquele sofrimento ali nos finalmente. Mas isso só serviu para deixar a festa mais bonita, só serviu para deixar, como diz, para dar mais molho, cara. Eu acho que é isso que a gente tem que falar, de molho, porque acabou que deu aquele componente de emoção a mais, e isso foi uma coisa muito legal. E aí, cara, principalmente para a galera mais jovem, quem começou a acompanhar aqui o futebol, conheço muita gente que começou a acompanhar o futebol amazonense a partir de 2018, quando o Manaus quase subiu ali de divisão, quando fez aquele jogo do acesso contra a Imperatriz. Teve muita gente que começou a acompanhar dali. Então, assim, para essa galera mais jovem, bicho, é até difícil, né, falar do quanto a gente já sofreu, a gente aqui que já passou dos 40, que já tem uns 30 e alguma coisa, né? Mas a verdade é o seguinte, pessoal, a gente teve, antes desse momento muito bacana que a gente está vivendo, né, o futebol amazonense ali sofreu pra chuchu, e a gente teve ali, por exemplo, em 1999 a ascensão do São Raimundo, e aí depois disso, cara, o São Raimundo cai em 2006, da 2ª divisão para a 3ª, e dali não voltou até hoje. E a gente passa um momento assim, cara, horroroso, porque primeiro que a gente vai ali de 1999, que foi quando a gente teve um acesso, a gente só voltou a ter um jogo de acesso ali para valer em 2010 com o América. E o América, do seu Amadeu Teixeira, nosso saudoso Amadeu Teixeira, um dos grandes heróis do futebol amazonense. Se você não conhece Amadeu Teixeira, conheça a pesquisa. Eu ainda prometo aqui que vou fazer um grande episódio aqui para o nosso canal sobre a vida desse herói do nosso futebol. Quando você passar ali pela Constantino Neri e ver Arena Amadeu Teixeira, ali, cara, pode saber que ali foi um nome muito bem apropriado, uma homenagem muito bonita para um cara que realmente merece muito. Mas, enfim, o fato é que o América, do Amadeu Teixeira, em 2010, ele sobe dentro de campo no Campeonato Brasileiro da Série D, só que aí, por um vacilo, ele acaba, né, escalar o jogador irregular, e por esse vacilo o time acaba punido.
e foi uma das coisas assim mais sofridas, cara. Um momento assim muito difícil para todo mundo que acompanhava o futebol amazonense naquela época, né? Eu já estava aí em atividade há bastante tempo. E aí, cara, a gente só volta a ter um acesso em 2019. Então, bora fazer a linha do tempo aí, cara. 1999, São Raimundo até 2019, nós ficamos 20 longos anos sem conseguir um acesso. Então, jovem, você aí que está começando a acompanhar o futebol agora, aproveite esse momento, cara, porque não é fácil não, cara, não é fácil chegar aonde a gente chegou, né, de poder. Então, eu, por exemplo, que vivi todo esse período de seca, tô curtindo demais, cara, esse novo momento do futebol amazonense, porque realmente mostra que a gente aí meio que virou uma ave fênix, cara, ressurgindo das cinzas aí, das trevas, dos porões do futebol brasileiro. Isso é muito bom. Chega de secura, né, bicho? Tava até comentando ali com os colegas ali, antes da bola rolar, eu disse, pô, estádio bonito, lotado, bacana. Cara, eu gosto disso, eu gosto de coisas... eu gosto de ver os times daqui brigando por alguma coisa, eu gosto de ver casa cheia, eu gosto de ver emoção, bicho. Porque eu vou até puxar uma frase aqui do Joãozinho 30, cara, que eu acho sensacional, que ele dizia o seguinte, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, pobre gosta de luxo. Joãozinho 30, frase maravilhosa, e eu tô contigo, Joãozinho. É isso, eu gosto de luxo, cara. A gente gosta de ver time subindo, a gente gosta de ver estádio cheio. Quem não gosta disso aí, cara, bom sujeito não é, como diz aquele samba, ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé e vai a merda, porque a gente gosta de coisa boa mesmo aqui. Cara, então, falando aqui desses últimos anos, né, tem um capítulo aqui que eu acho que vale a pena a gente lembrar o seguinte, né, cara, são 5 anos, nos últimos 5 anos, a gente teve equipes amazonenses brigando por acesso. No último vídeo que eu fiz, eu estava falando especificamente da Série D, e aí o meu amigo querido lá, presidente do Manaus FC, o Giovanni Silva, ele até lembrou, olha, mas você esqueceu ali de falar o Manaus de 2021, que realmente, pessoal, realmente, né? Então, se a gente incluir o Manaus de 21, nós temos ali 5 anos de equipes amazonenses brigando por acesso. Vamos recapitular um pouquinho aqui. A gente tem 2018, o Manaus, que chega ao jogo do acesso contra o Imperatriz. O Manaus perde nos pênaltis, não consegue. Em 2019, a gente tem novamente o Manaus no jogo do acesso, só que dessa vez numa partida épica contra o Caxias. E o Manaus foi lá e conseguiu uma vitória espetacular, linda, na Arena da Amazônia, e conseguiu subir de divisão. No ano seguinte, 2020, já naquele cenário horroroso de pandemia que a gente viveu, o FAST, assim, acabou super penalizado, na minha opinião, por a gente não poder ter público, né, cara? O FAST fez o jogo do acesso, o primeiro jogo na Arena da Amazônia, e, cara, sem público. Foi foi uma zica ali do FAST ter conseguido... O FAST sempre vinha para os brasileiros, mas nunca conseguiu uma campanha naquele nível, da forma como ele conseguiu. E no ano que ele consegue... E ali em 2020, ele chega no jogo do acesso com o Novo Horizontino, não tinha público. E o FAST não conseguiu realmente, porque o Novo Horizontino, cara, é uma equipe que a gente sabe aí tem um nível muito forte, tem muito investimento, mas o FAST fez bonito, chegou, pelo menos, né, nesse jogo do acesso, não subiu. Aí a gente teve, né, 2020, 2021, nós não tivemos nenhuma equipe na Série D ali com condições... que tenha chegado no jogo do acesso. Em compensação, o Manaus chegou ao jogo do acesso. E aí, pouca gente lembra, cara, porque houve um momento ali na campanha em que o Manaus ele perde o penúltimo jogo em casa, que foi contra o Tombense, e ali meio que o time fez um grande quadrangular, começa fazendo um grande quadrangular ali, com uma vitória por 5-0 em cima do Novo Horizontino, uma vitória surpreendente, né, para todo mundo que cobre futebol, para a gente que sabe das limitações do Manaus, mas naquele dia o elenco fez uma partida assim absurda, uma partida muito bacana, e ali ele chega, né, a última rodada com chance de acesso. Só que a gente, talvez pelaquela derrota em casa para Tombense no penúltimo jogo, aquilo ali meio que
Naquele dia a gente diz, cara, não vai dar para subir porque o último jogo vai ser contra o Novo Horizontino, vai ser lá na casa deles. Mas então acho que a gente acaba esquecendo ali, mas o Manaus chegou em condições sim de subir de divisão. Bastava vencer o Novo Horizontino. E aí, passado esse período, esse ano, o Manaus em 22 não consegue chegar ao jogo do acesso. Em compensação, o Amazonas foi lá e manteve a tradição de times amazonenses brigando por acesso nos últimos 5 anos. Pessoal, vocês não têm noção do quanto isso demorou a acontecer. E é como eu estou falando para vocês. Foram 20 anos aí de seca, cara. E agora, de repente, todo ano a gente está brigando por acesso. Então, garotada, vocês são muito sortudos. Aproveitem cada momento, entendeu? E eu espero que seja daqui para cima, né, cara? E eu acho que quando a gente fala desses acessos, né, vale a pena a gente falar do seguinte, cara, da consolidação do futebol amazonense em cenário nacional. Porque, por mais que algumas pessoas ali às vezes digam, pô, o Amazonas conseguiu na sorte, ou o Manaus não sei o quê. Cara, sempre tem alguém para dar uma desvalorizada, né? Você sabe disso, né? Você que está me acompanhando aí neste momento, aí na internet, você sabe que sempre que você faz uma coisa legal, sempre que você faz uma coisa muito bacana, sempre tem alguém para jogar aquela areiazinha, ou para dizer que não foi tudo isso, ou para dizer, eu faria do mesmo jeito, eu faria igual, eu faria porra nenhuma, bicho. Faria porra. Se faria, então vai lá e faz, entendeu? Então, assim, eu acho que de uma forma, não é fácil, entendeu? Fazer futebol. Eu que já estive do outro lado ali, trabalhando também dentro de um clube de futebol, posso dizer isso para vocês. Não é fácil, não é barato, entendeu? Então, quando você consegue um time da forma, por exemplo, como o Manaus conseguiu em 19, como o Amazonas conseguiu agora em 22, fazer esse time azeitar, fazer a coisa funcionar, não é fácil chegar nesse patamar aí. Então, todos os parabéns aí para o Amazonas FC. E sim, eles dois chegando ali ao Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, o Amazonas e o Manaus, mostra-se uma consolidação do nosso futebol. Eu espero que as outras equipes, principalmente as equipes mais tradicionais, comecem a olhar um pouquinho o que essa galera está fazendo, entendeu? Como está fazendo. E aí, bicho, bota o barco para andar. Porque eu quero ver também o Rio Negro subir, eu quero ver o Princesa, o Nacional. Inclusive, no ano que vem, nós vamos ter 4 equipes disputando o Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos ter Amazonas e Manaus na Série C, vamos ter Princesa e Nacional na D. Então, ano que vem, cara, foco no Princesa, foco no Nacional, para que eles possam subir de divisão e manter essa rotina. E eu quero ir mais longe, cara. Eu quero que no ano que vem a gente consiga chegar disputando o acesso tanto na Série C quanto na Série D. Vamos lançar esse desafio aí. Eu acredito no futebol amazonense. E, mano, eu acredito mesmo, porque senão, velho, eu já teria desistido há muito tempo. Porque, meu amigo, se eu estou dizendo para vocês que é difícil fazer futebol, imagina fazer jornalismo esportivo nessa terra de meu Deus. Porque é dureza, bicho, é dureza. Não quero saber, não, mas é dureza. Tô reclamando não, hein, cara, porque eu vou continuar essa porra aqui, eu não quero nem saber. Entendeu? E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui também, cara, é a mudança de chave que o Amazonas FC fez para conseguir chegar nesse acesso. Porque se a gente for, vamos observar, vamos resgatar um pouquinho aqui do que foi o Amazonas FC desde que ele surgiu. Ele surge em 2019, ele conquista o acesso, que não é vamos combinar, cara, conquistar um título, um acesso no Campeonato Amazonense da B para A não é difícil, basta que você tenha um mínimo de estrutura. Ganhar o título às vezes é um pouquinho mais ralado, mas o Amazonas foi lá e ganhou, muito bem. Ele ganha 19, ele estreia na primeira divisão em 2020, e aí em 2020, cara, a gente tem assim, um começo muito promissor. O time vai para o jogo da decisão do turno contra o Manaus, acaba levando uma goleada, mas o Amazonas acaba sendo a surpresa daquele campeonato, né? Para quem não lembra aí,
ganhou as partidas, chegou para decidir com o Manaus, e a gente teve, se não me falha a memória, 8 mil ou 12 mil pessoas nesse jogo que valeu ali a final do turno, que, pô, fazia muito tempo que a gente não tinha um jogo desse nível, com esse público, para ver que a galera que ali começou a se interessar a partir de 2019 com Manaus, já estava vendo ali o Amazonas surgir, e, pô, foi uma coisa ali, a galera, não, cara, vamos começar a dar moral pro futebol amazonense, e ali a coisa foi crescendo, foi legal. Só que aí a gente teve o quê? Pandemia, né? Teve a pandemia, o campeonato inicialmente foi paralisado, depois cancelaram o campeonato, aí fizeram em 2021 uma versão tiro curto desse campeonato, e esse campeonato de 20 o Amazonas não consegue bem. Já no de 21, o que acontece? Ele consegue ali terminar a primeira fase em primeiro colocado. E aí, qual foi a dinâmica daquele calendário? O calendário mostrava o seguinte: se chegasse o Manaus na final, mais um outro time, esse outro time, como o Manaus já está na Série C, esse outro time ia ganhar a vaga na D, e a outra vaga da Série D ficaria com o time que eventualmente tivesse vencido o turno, né? Tivesse terminado ali como campeão do turno, e quem foi campeão desse turno foi o Amazonas FC. Cara, e aí, uma coisa que eu acho bacana aqui, muito louco, é porque é o seguinte: nesse ano, de 2022, o Amazonas não conseguiu ir bem, acabou morrendo, se não me falha a memória, contra o FAST nas quartas de final. Então, velho, ficou uma coisa assim, lobisomem, bala de prata. O Amazonas FC só tinha uma chance, só tinha esse brasileiro para subir, porque aí é o seguinte: se não subisse contra a Portuguesa nesse jogo de hoje, o que ia restar para o Amazonas? O Amazonas ia ter que voltar ali para o fim da fila, entendeu? Volta, porque ano que vem a gente vai ter Princesa e Nacional, o Prinal, como os colegas aí gostam de falar, e a gente não teria o Amazonas. O Amazonas, por exemplo, não teria aquela chance que o Manaus teve de fazer ali uma sequência, né? De tentar 2018, perdeu 2018 o acesso, mas em 2019 já estava ali para tentar de novo, então tinha esse problema ali com relação ao Amazonas. Era bala de prata que tinha que atirar no lobisomem ali, matar, só tinha ela. E, cara, pra surpresa, sem alarde, só no sapatinho, o Amazonas foi lá e abocanhou a vaga, né? Matou o lobisomem ali com a bala de prata. Realmente é uma coisa muito bacana. Torcida, quero falar sobre a torcida também, porque hoje a gente teve ali o recorde de público no estádio Carlos Amit. Para falar a verdade, cara, o Carlos Amit nunca teve assim, esse público, nunca teve essa atenção. A gente teve um jogo de acesso na Colina, em 2018, ali, quase toda a lotação garantida, né, no jogo do Manaus e do Imperatriz, mas o estádio Carlos Amit acaba sendo o patinho feio dos nossos estádios ali, ninguém... E hoje, por conta dessa... Ele veio jogando, né? O Amazonas decidiu ali fazer os jogos do mata-mata e, pô, deu super bem, deu muita sorte. É um estádio que não tem, assim, um conforto da Arena da Amazônia, mas serviu de caldeirãozinho, né? A torcida marcou presença, todos os ingressos vendidos. Agora, eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar, cara, não vá apenas você, torcedor, e você que principalmente foi pro jogo de hoje, gostou aí de ver um time amazonense subir, porra, não deixa de ir para ir só nos jogos do filé, cara, só do jogo do acesso, cara. Vai acompanhando o time, cara, compra a camiseta do time, vai pro jogo, assiste, acompanha. É muito legal criar essa relação também, entendeu? E principalmente, né, cara, não vai pichotar o time no ano que vem, já na primeira vez que a equipe for disputar a Série C. Às vezes, por exemplo, eu sempre me lembro isso, cara, porque eu tava no Manaus em 2020 e, cara, a brutalidade, às vezes, de alguns torcedores, as críticas, assim, era um negócio absurdo, cara. Aí eu disse, peraí, cara, a equipe tá subindo agora, disputando o primeiro ano, né? E no primeiro ano, no caso do Manaus, ele ficou em quinto lugar, quase conseguiu entrar ali pro quadrangular. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência também com a onça no que vem, porque... assim, não é sempre que você tira um coelho da cartola, um time maravilhoso, e vai atropelar todo mundo. E até assim,
no primeiro ano, assim, a primeira coisa que a equipe tem que pensar, e até hoje o Manaus já fala isso, né, que primeiro, todo ano agora começa, primeiro mandato lá, primeira ordem é não cair. Depois, se der bom, se a coisa conseguir fluir, conseguir um acesso, pô, maravilha. Mas, no primeiro momento, a ordem é manter-se na divisão. Então, torcedores, jovens torcedores, tenham paciência, cara, com a equipe no ano que vem, principalmente acompanhe. E vai ser muito legal, porque como nós vamos ter 2 equipes amazonenses disputando a Série C, nós vamos ter a oportunidade de praticamente ver todos os jogos, todos os adversários aqui, todos os times que vão jogar, por exemplo, porque o regulamento vai ser o mesmo. Então, por exemplo, nesse ano, se você de repente jogava contra... Só um exemplo, se você jogava com o Remo fora, você só tinha aquele jogo com o Remo fora. Então, não dava para ver, por exemplo, o Clube do Remo jogando aqui. Então, por exemplo, o Manaus pode ser que jogue, por exemplo, um jogo fora de casa com o Remo e o Remo venha visitar o Amazonas. Então, a gente tem mais chances de ver as demais equipes aí, cara, e que é uma coisa que vai ser bem legal pra gente aí que gosta de futebol. Outra coisa bacana aqui, um detalhe que eu lembrei, só beber uma aguinha aqui antes. Olha, como eu tô falando aqui hoje, é versão sem cortes. Acabei de fazer uma meleca aqui. Mas um dado curioso, cara, é que a última vez que nós tivemos 2 equipes no Campeonato Brasileiro da Série C, isso aconteceu, olha, no ano, eu pesquisar aqui, no ano, de acordo aqui com o Bola na Área, um site muito bom aqui para a gente pesquisar, em 2008 nós tivemos a participação do Holanda, quem você lembra aí, a Laranja Mecânica de Rio Preto da Eva, e do Fast Clube. Foi a última vez que nós tivemos 2 equipes amazonenses disputando a Série C. Esse ano foi um desastre para o Fast, que ele termina como o último colocado da competição, e o Holanda, ele termina em 27º, e ele quase conquistou o direito de permanecer na divisão. Foi outro drama do futebol amazonense que eu conto outro dia para vocês, porque hoje é dia de felicidade. Hoje não é dia de tristeza. Tristeza, vá para lá, porta para fora, porque hoje aqui é dia de felicidade. Mas, lembro aqui para vocês, então, 2008, só para, como recordar é viver, foi o último ano antes da criação do Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, por isso foi esse drama aí com o Holanda, porque o Holanda, se ele tivesse vencido, cara, a gente teria ficado com o time já ali, e ele não vence, acaba ficando de fora, e foi a última vez ali em 2008. Olha o tempo aí que a gente não tinha 2 equipes no Campeonato Brasileiro da Série C. Outro ponto importante aqui, cara, que eu quero falar para vocês é o seguinte: patrocinadores, cara. Né? A gente teve aí um momento bem bacana, né, das equipes patrocinando aí, das empresas patrocinando aí o Manaus FC, quando o Manaus subiu, inclusive no jogo semifinal, o jogo da final teve alguns patrocínios pontuais. E eu acho legal, cara, pô, empresas, vamos lá apoiar o Amazonas FC, é um momento muito importante, é um momento aí, inclusive, de você já pegar essa visibilidade aí que o clube vai dar, porque a partir de agora, ali, como ele é o único clube em atividade aqui, aliás, perdão, o São Raimundo também vai disputar a Copa Verde, mas é aquela coisa, oportunidade aí para os patrocinadores, e não só para esses jogos aí de semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Amazonas vai disputar, mas já pense aí na próxima temporada, cara, que eu acho que super vale a pena aí começar a apoiar também, assim como as empresas apoiam Manaus, o próprio poder público, né, que ajuda a patrocinar aí, que possa ter um olhar aí bacana para o Amazonas FC também, principalmente na próxima temporada. E agora, para a gente fechar nossa live aqui, eu quero falar da Série D, né, cara, que a gente tem, como é que fica agora, né, como é que ficou primeiro aqui as quartas de final, né? Cara, a gente teve, né, o Amazonas, evidentemente, vencendo aí por 3-2, e a gente teve o Pouso Alegre vencendo o Asa, né, Pouso Alegre venceu por 2-0 no jogo de ida, e em casa, né, venceu aí de novo, um jogo esse que foi realizado no sábado, venceu por 1-0.
E aí a gente teve também aqui o Tocantinópolis dando adeus, né? Ele levou uma lambada de 3-0 do São Bernardo jogando em casa no jogo de ida. E no jogo de volta, com o São Bernardo jogando em casa, ele ganhou de 2-0 do Tocantinópolis aí. Tocantinópolis que eliminou o São Raimundo, né? O Mundiquinho. E agora esse aqui, cara, burro, meu. Eu confesso que eu fiquei decepcionado com o Caxias mais uma vez, porque o Caxias participou como sempre, né? Chegou ali no jogo do acesso como sempre e perdeu como sempre também, né? E ele perde, né? Ele vence o jogo de ida contra o América de Natal, em casa, e aí leva um sapeca iaiá. Olha o placar, cara! Olha o placar! 3-1, né? Quando não é um 3-0, é um 3-1. E eu confesso que eu estou muito decepcionado aqui com o Caxias, porque eu esperava, estava torcendo, juro, não é ironia não, estava torcendo mesmo para o Caxias chegar, primeiro porque é um time sofrido, né? Sempre ali está batendo na trave, e era oportunidade dele chegar, mas não chegou. Então, agora, como é que fica aqui, né, cara? A gente vai enfrentar aí o Pouso Alegre na próxima fase, a gente, Amazonas FC. E o... acabei saindo aqui da página. Então, pois é, Pouso Alegre aí na semifinal, temos mais aí 2 semanas de fortes emoções. Primeiro jogo fora, segundo jogo aqui, espero que a Arena da Amazônia, aí já merece, eu acho que uma Arena da Amazônia, né, galera? Vamos lotar, né, vamos dar aquele mesmo apoio que demos para o Manaus em 2019, eu acho que merece, todo aquele momento ali de união, fazer mais um jogaço, e quem sabe, esse é um detalhe muito importante, o Amazonas brigando por título agora, pessoal, porque o acesso já veio, agora é a semifinal, e se passar do Pouso Alegre, vamos ter novamente o time amazonense decidindo um título da 4ª divisão. Pessoal, vou ficando por aqui, obrigado a vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal. Não esquece de fazer a tua inscrição, comenta também. E vamos que vamos, cara, porque como vocês sabem, aqui o futebol não para nunca. Ainda mais agora que a gente vai aí para uma semifinal de Campeonato Brasileiro mais uma vez. Fui! Tchau! Até lá!